Queridos, nós vamos ler a palavra lá em Mateus. Lá em Mateus, no capítulo 22, verso 34. Nós vamos ler do 34 até o 40. Amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 22, do verso 34 ao verso 40. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Irmãos, essa Bíblia, essa tradução aqui é na linguagem de hoje. Linguagem jovem, conforme somos todos nós na presença de Deus. Amém? E a minha tradução fala assim: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Um deles, que era mestre da lei, que, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, o mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém? Glória a Deus. Queridos, é uma palavra tremenda. Uma certa feita, eu ouvi um testemunho de certo alguém que chegou para um pastor e falou: olha, eu acho a Bíblia muito complicada. A Bíblia é folha para dedéu. Se você, pastor, tiver como me simplificar a Bíblia, o mínimo possível, eu aceito o Jesus da Bíblia. E ele simplesmente citou esses dois versículos, que é o resumo, querido. E gira tudo sobre o amor. Amém? Mas nós queríamos nessa noite falar um pouco sobre os fariseus e os saduceus. E eu tive pesquisando, e os saduceus nada mais eram do que doutores da lei, sacerdotes, sumos sacerdotes. Formavam a classe espiritual dominante da época. Base de doutrina, ou base doutrinária, o Pentateuco. Durante e depois de Jesus, houveram muitas divergências por parte dos fariseus e saduceus acerca da doutrina. Queridos, é algo tremendo, porque, na verdade, nós podemos dizer que, na época de Jesus, podemos dizer assim, houve uma reestruturação, não é bem essa a palavra, mas algo aconteceu acerca da nova aliança. Acerca da nova aliança. E você vê, a maioria de nós veio do segmento católico, e eu confesso para vocês que ainda tem pessoas no segmento católico, glória a Deus por isso, mas que em nome de Jesus, na vontade do Pai, o Senhor os trarão. E nós percebemos a resistência que é acerca de alguns pontos que a gente diverge. E se não vigiarmos, a gente fica inimigo, simplesmente por questões doutrinárias que a pessoa, não, o meu pai me ensinou assim, a minha mãe me ensinou assim, eu vou morrer assim. Então as pessoas cativam isso dos seus antepassados, de avós, de pais. Por exemplo, o meu avô.
Meu avô era católico do pé roxo, conforme o pessoal comenta. E eu lembro, eu ainda muito criança, eu lembro que apareceu um evangelista itinerante. E meu avô tinha bastante imagem em casa. Aí esse missionário itinerante chegou para ele era até vendedor, o missionário. Começaram a puxar assunto e o vendedor missionário, de repente, olhou assim para a fachada, para a sala de casa e viu algumas imagens. E começou a falar o que está na palavra concernente à imagem. Só que meu avô não gostou da ideia e falou: é desse jeito, eu não vou comprar a tua mercadoria, me aguarda aí. Aí foi lá no local onde ficava a foice e o machado, eu acho que todo mundo conhece aqui, e veio para esbandalhar o camarada. Então, queridos, a gente tem que ter uma certa sabedoria ao lidar com isso. E nós vemos que a lição de Jesus, ele não veio com arma, ele veio com palavra. Tanto é que a palavra fala que ele calou os saduceus, e isso moveu no meio daquele povo, os doutores da lei, os sacerdotes, uma certa união para que viessem até Jesus especular acerca da lei. E o interessante é que isso culmina exatamente nesse mandamento, desses 2 mandamentos, quando eles perguntam: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos? E o Senhor verdadeiramente resumiu a palavra em 2. Glória a Deus. E nós glorificamos ao Senhor porque por esses 2, a palavra de Deus fala que está toda a lei e os profetas. Então, em nome de Jesus, nós temos o amor pairando sobre a igreja do Senhor, sobre cada coração, o direcionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que verdadeiramente possamos viver nesse norte, nesse direcionamento. E uma das coisas também que eu acho muito interessante é que Paulo, quando escreve acerca da lei, ele fala que a letra mata. Queridos, o que a gente ouve de pessoas instruídas na palavra, confesso para você que tem pessoas que eu tenho abençoada de alguém muito próximo na família, que, querido, se você não tiver Bíblia, você não vai ter argumentação. Então era dessa forma os fariseus e os saduceus em relação à lei. A pessoa sabia de A a Z acerca da lei. E nós vemos aqui algo interessante, essa referência de Paulo é interessante porque Paulo foi uma pessoa que viveu os 2 lados da moeda. Nós vemos um Paulo que recebia carta das autoridades para matar os cristãos, mas pela misericórdia e graça do Senhor, nós vemos um Paulo, que antes era Saulo, né? Um Paulo que agora prega o evangelho com graça, poder, com misericórdia. E nós vemos essa questão e podemos observar, podemos exatamente ter um preceito real do que na verdade é a lei e do que na verdade é a graça. E nós vemos esse diferencial, por exemplo, coisa tremenda e maravilhosa, quando Filipe ali esteve diante daquele eunuco, e ele assim trouxe o recado do Senhor acerca do batismo e depois sumiu. Irmão, é algo tão glorioso a graça do Senhor, que na maioria tem determinadas coisas que você não precisa de avião, não precisa de transporte coletivo, não precisa de carro, não precisa disso ou daquilo, mas tem o Senhor para mover. Nós vemos que a graça do Senhor também dessa forma operou no passado, quando trazia água e alimento para Elias lá na caverna. Glória a Deus, glória a Deus. E, queridos, dando prosseguimento a essa palavra, nós queremos também mencionar aqui algo tremendo. O que será, a palavra do Senhor fala aqui acerca do primeiro mandamento. O que será amar a Deus?
O que será amar a Deus? Você já se fez essa pergunta? Eu estou na igreja há tanto tempo. De vez em quando, eu confesso para você, de vez em quando eu venho me perguntar, Deus, será que eu te amo mesmo? Deus, será que... Porque, querido, às vezes a gente tem umas atitudes esquisitas. Gente, se a gente não vigiar, o Adão está do lado, querendo catucar, não é desse jeito, é daquele. Queridos, é desse jeito. Então, às vezes eu me pergunto, e querido, a Bíblia, ela responde a Bíblia. A Bíblia é a resposta para o cristão. A Bíblia é a pergunta e a resposta para o cristão. E eu acho interessante aqui algo maravilhoso acerca disso. Então, queridos, a informação de hoje é a seguinte. Todos nós sabemos, mas eu vou lembrar. Tem alguma dificuldade em relação a qualquer coisa relacionada ao reino ou não? Consulta a palavra de Deus. Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala acerca dessa questão de amar. Se você tem dúvida, meu Deus, será que eu te amo? Será que eu não te amo? A palavra de Deus fala lá em João 21, 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, o primeiro momento, nós podemos fazer essa avaliação. Só tem um porém, querido. A palavra de Deus, como eu falei para os irmãos, é a resposta das nossas perguntas, é a pergunta das nossas respostas, enfim. Mas, poxa, se o amor a Deus, eu caracterizo o meu amor a Deus pelo amor ao mandamento, o guardar dos mandamentos. Aqui tem algo tremendo, lá em Mateus 19, que fala, sabe sobre quem? Sobre o jovem rico. E a palavra de Deus fala que quando aquele homem chegou, quando o jovem rico chegou diante do Senhor Jesus e falou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele falou, rapaz, digo já para você, honra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, seja obediente a pai e mãe. Sabe o que ele falou com Jesus? Isso aí eu estou cansado de fazer. Então, queridos, ele cumpriu o mandamento. Isso aqui é um alerta para nós, que a gente pode fazer uma autoanálise acerca de amar ou não a Jesus, através do que Jesus menciona aqui, que é através do mandamento. Mas nós temos que ver como é que está o nosso amor. O interessante aqui, quando Jesus responde às perguntas dos saduceus e fariseus, é que ele falou, depois do amor resignado a Deus, no segundo mandamento ele fala do amor ao próximo. Não é assim? Então, você faz uma avaliação. Nós podemos fazer essa seguinte avaliação. Eu amo a Deus? Eu cumpro os mandamentos? Aí você vai. Eu compro e eu pago? Eu sou fiel no meu dízimo? Que isso aí, desculpa a expressão, é corriqueiro diante daquele que ama a Deus. Eu amo meu irmão, eu amo o necessitado? Aí é algo que precisa de uma autoavaliação. E isso foi um questionamento de Jesus na vida de Pedro. E foi forte aquilo. Quando Jesus chega para Pedro, Pedro, tu me amas? Queridos, na minha concepção, às vezes a gente dá umas respostas para Jesus que, na verdade, não era aquilo que Jesus queria ouvir. E foi isso que aconteceu com Pedro. Porque se verdadeiramente fosse aquilo, naquele momento, daquela primeira resposta que Jesus queria ouvir, ele não tinha insistido. E ele pergunta, Pedro, tu me amas pela segunda vez? Aí Pedro falou, Jesus, tu sabe que eu te amo. Aí prosseguiu na pergunta,
E eu creio, queridos, que depois da segunda e da terceira, houve uma autoavaliação. Apóstolo Dequia e queridos, às vezes as nossas esposas perguntam: tu me amas? Isso acontece na nossa casa. Quando a gente dá um sim, meio desagitado, elas percebem. Eu nunca vi desse jeito. E não aceitam. Como é que é? Tu me ama ou não me ama? Não é assim, não? Então, queridos, a questão do amor. E nós vemos o que aconteceu da resposta daquele jovem rico. Jesus fala: muito bem, obediente aos pais, cumpre o mandamento. Agora te falta uma coisa: vende o que tens e distribui aos pobres. Querido, eu quero dizer para vocês, é muito bom quando a gente ouve uma palavra dessa e temos exemplo efetivo no nosso meio. Querido, em nome de Jesus, quando você passar por uma experiência dessa, não para exaltar a pessoa que fez, mas para agradecer a Deus pela vida dela. Eu agradeço muito nessa noite pela presença do pastor Dequias, e não é querendo exaltar o homem, mas a atitude do homem diante de Deus. Eu vou mencionar isso porque isso se encontra no contexto dessa palavra, desse amor. Você não me falou, viu? Mas eu ouvi falar que você deu seu único carro lá na influencidade. Isso, apóstolo Dequias, tem um valor inestimável para Deus. Isso foi fruto do seu coração. É muito bom, querido, quando a gente verdadeiramente tem algo firmado no Senhor, referências, porque isso não reflete só no seu coração, pastor Dequias, mas em toda a sua igreja, em todos aqueles que estão de fora. Você entendeu? E isso aí tem um memorial de glória diante de Deus. Aí as pessoas: não, mas e aí, e se fizer os errados, irmão? Isso aí já não é com a gente, isso aí já não é com o apóstolo Dequias, isso é com Deus. Então eu quero glorificar, queridos, pelo apóstolo que vocês têm. Isso é de valor inestimável. A pessoa: não, mas você tem que aprender na palavra de Deus. Amém, querido. Nós temos que aprender, e é o nosso manual de fé e prática. Mas, querido, se nós não tivermos um dirigente, um direcionador que está nos coordenando, que seja exemplo, a coisa não anda, não. Sabe por quê? Porque a primeira situação: ah, não, meu pastor faz, por que eu não posso fazer? É assim ou não é? Então, querido, glorificado seja a Deus pela sua vida, pastor Dequias. Isso se refletiu na cidade de Macaé, isso se refletiu no meio dos pastores, isso se refletiu no meio da membresia. E isso é algo maravilhoso aos olhos de Deus. Que Deus possa fortalecer mais e mais aos homens de Deus com atitude e liberalidade para mover os seus bens materiais em favor da obra. Amém, querido? Amém. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E nós vemos que exatamente neste ponto, nessa situação exata, porque aquele jovem era muito rico, ele não quis se desprender daquilo. Vamos analisar a frase? No fundo, eu sei que Jesus não queria que ele assim o fizesse. Mas se fosse literal aquela palavra, a palavra de Deus fala que o Senhor é o Deus do ouro, do dono do ouro e da prata. Glória a Deus. Amém, querido? Então, a palavra de Deus também nos fala que em as nossas fazendas se multiplicando, está lá em Provérbios, nós não devemos colocar o nosso coração nisso, querido. Porque nós chegamos nus a esta terra e vamos subir sem nada. Então nós vemos pessoas hoje ficando enfermas por conta de situações que
verdadeiramente estão condições que têm empobrecido o povo. Nós vemos pessoas nessa cidade que têm sofrido por conta dessa crise e temos visto, ouvido relato de pessoas que têm sofrido por conta dessas situações. Mas a palavra de Deus, verdadeiramente, quando a pessoa é fiel, Deus tem um compromisso com aquele que é fiel. Eu quero dar um testemunho ainda nesse contexto. E verdadeiramente, irmãos, quando nós estamos verdadeiramente na presença de Deus, dependendo da misericórdia e da graça do Senhor, Ele age. Eu confesso para vocês, eu e a esposa, a gente morava no Rio e começamos a passar privações lá, por conta do meu cabeção também. E uma certa feita eu fui despertado para vir para essa cidade. Eu fui despertado e eu lembro, conversando de vez em quando com a esposa, que eu senti de Deus vir para Macaé. E foi algo tão assim direcionado por Deus, que nós deixamos nossos currículos aqui. E num prazo de 7 dias, ela foi chamada por 3 empresas, por 4 empresas, e eu fui chamado por 3 empresas. Então, queridos, quando a gente faz as coisas direcionado pelo Senhor, aparentemente aquilo que é perca se reveste em vitória no Senhor. Se reveste. Num primeiro momento, alguém poderia dizer: não, puxa, o apóstolo Edequias dá um carro praticamente novo para uma situação que não sabe como é que vai ficar a pé. Mas eu também ouvi falar que ele falou ainda que fique a pé. E, irmãos, é algo tremendo quando você ouve algo do coração de Deus. Algo do coração de Deus. Eu não gosto muito de falar de mim, mas tem uns testemunhos que é bom a gente contar. Tem uns testemunhos que é bom a gente contar. E o que aconteceu com o apóstolo Edequias, com certeza, é algo que aconteceu comigo, acontece com você, acontece conosco. Eu fui a passeio depois de 29 anos que eu não ia no Nordeste. Aí recebemos um convite de estar na casa de uma prima de 3º ou 4º grau, e lá nós fomos. Aí a gente alugou um carro lá em Teresina, aí passeamos um pouco do Nordeste, aí chegamos numa determinada praia, um certo dia, sentamos na cadeira de um restaurante. Aí eu senti no coração, foi algo assim de dentro: você vai dar R$120 para essa sua prima. Aí eu não estou acreditando nisso. É isso mesmo? Querida, é inexplicável, mas acontece. Aí eu cá comigo: pô, Jesus, mas nós alugamos o carro, nós pagamos a gasolina, vamos pagar o peixe e ainda tem que dar R$120? Que coisa injusta é essa, Jesus? Aí eu cá comigo: nós vamos comer esse peixe, nós vamos tomar um banho e depois essa vontade vai passar. Irmão, por Deus, eu juro, como eu falei com Deus dessa forma. Aí tá. Aí a gente toma o banho, comeu o peixe, aí lá vem de novo: você vai dar R$120. Aí eu: poxa, Jesus, esse negócio não é de Deus, não. Aí tá. Aí saímos da praia, fomos para casa. Aí ela falou: vamos no shopping? Aí fomos no shopping. Irmão, quando eu sentei na cadeira do shopping para comer pizza, lá está Jesus dizendo: você vai dar R$120, não vai? Para ela. Aí eu: falou a primeira, falou a segunda, repetiu a terceira. Eu acho que esse negócio é sério. Aí, irmão, todo sem jeito. Aí nós saímos da pizzaria. Aí eu falei: minha prima, eu não sei o que está havendo, mas nós sentamos lá naquele restaurante do peixe e veio algo no meu coração para te dar R$120. Irmãos, ela despencou a chorar. Aí eu: Jesus Cristo. Ela despencou a chorar. E o que foi? Ela falou: Francisco, eu já pedi a Deus e o mundo R$120.
e ninguém me deu. E eu vou perder um bem valioso de R$5.000 amanhã se eu não tiver esse dinheiro para pagar. Gente, eu tremi. Eu tremi, queridos. Sabe por quê? Porque Deus fala. A gente aqui muitas das vezes, querido, é cabeçudo. A gente não quer entender. E eu fiquei maravilhado porque, irmãos, aqui para nós, a vida cristã ela só tem sentido se a gente viver dessa forma, cara. A vida cristã ela só tem sentido se a gente viver dessa forma. A gente vive igual uns cabeção ouvindo uma palavra de um lado e saindo do outro, e você não tem a resignação de parar pelo menos e dizer: Jesus, é o Senhor que está querendo esse propósito? É o Senhor que está querendo isso? Às vezes tem pessoas infelizes aí, rebentadas, que Deus está cansado de falar: ah não, mas não é possível. Está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, era o contrário. Você vê Balaão. Foi Balaão, aquele abençoado? Jesus precisou botar a voz humana na jumenta. Botar a voz humana na jumenta. Quem sabe hoje Jesus está falando: rapaz, eu estou te chamando para pastorear. Eu estou te falando para abrir uma empresa. Eu estou te falando, estou te direcionando a mudar de emprego. E a gente, poxa, mas e essa crise? E isso e aquilo, querido, eu quero dizer para você uma coisa. Voltando ao assunto da minha esposa e eu, quando mudamos para cá, nós tínhamos casa, carro no Rio, tinha tudo, tinha uma vida equilibrada. Mas não sobrava nada, não sei, era uma coisa esquisita, apóstolo Dequilo. Tinha época que eu tinha que almoçar na casa da sogra, que eu já não aguentava mais isso. Querido, e Deus honrou de uma tal maneira quando a gente mudou para cá. A última aquisição agora que conseguimos foi uma casa própria que todo macaense que mora de aluguel almeja. É o sonho dele no céu, na terra, e Deus no céu. E Deus nos honrou, querido. E Deus nos honrou. Então, como eu falei, queridos, a vida cristã ela só tem sentido se verdadeiramente nós estivermos antenados, com nossos ouvidos, com nossos olhos ligados no alto, na orientação do alto. Às vezes parece coisa louca, às vezes parece loucura, mas a loucura de Deus é muito além, melhor do que a sabedoria humana. Então, querido, eu glorifico a Deus pelas essas oportunidades que o Senhor tem de nos conceder esses direcionamentos, porque após a conclusão e o desfecho dessas situações, isso gera em nós uma fé e desperta em nós algo tremendo. Amém, queridos? E que verdadeiramente a gente possa despertar, que nós possamos a cada dia despertar, porque verdadeiramente nós vemos através da palavra que nós temos vivido tempos difíceis. Nós temos vivido tempos difíceis, é verdade, mas temos a palavra ao nosso favor. Nós temos o próprio Deus nos direcionando e guiando. Se você está desempregado, esse desemprego, essa fase, ela vai passar em nome de Jesus. Eu quero glorificar o Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem honrado no meio do povo dele, conforme fez no passado, ele faz no presente. Nós vemos aí a dificuldade que muitas pessoas questionam. Um certa feita, um amigo meu falou: não, mas quando a dificuldade vem, ela vem geral, vem para o ímpio, vem... É verdade, mas tem um lugar especial no coração de Deus para o justo. Você pode dizer amém? Tem um lugar especial no coração do justo, daquele que ama a Deus, querido. Tem provisão, tem bênção, tem prosperidade. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir essa frase prosperidade, mas infelizmente é um bojo que está arraigado à salvação. Amém, querido? Ah, não, aí a pessoa quando fala em prosperidade só pensa no dinheiro, é porque eu preciso de uma nota de 1.000, uma nota de não sei quanto. Querido, em nome de Jesus, isso está no bojo da salvação. Deus não tem problema com dinheiro, Jesus não teve problema com dinheiro, sabe por quê? Porque quando Jesus precisou de dinheiro, ele disse: Pedro, é o seguinte, vai ali no mar,
Tem um peixinho lá, você pega aí. É simplesmente assim, mano. É simplesmente assim. O que você precisa? O que eu preciso? Jesus tem um peixe. Amém? Jesus tem a provisão. Isso é tremendo. E Ele quer, Ele tá ansioso para despertar isso no nosso coração, para que a gente viva por essa linha de despertamento, essa linha de Deus falar e nós ouvirmos e respondermos à altura daquele que Ele quer. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui na palavra. E uma das coisas também é a questão do segundo mandamento. Segundo mandamento que fala a palavra do Senhor. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como ama a si mesmo. Ah, irmão, mas eu não entendo muito bem essas coisas. Mas hoje, pela palavra, você vai entender, em nome de Jesus. E quem tiver dificuldade, depois do culto, procure o apóstolo Dequias, o pastor Jacques ali, e os demais irmãos. Que todo mundo tem a resposta. Amém, querido? Amém. Quem é esse próximo? Esse próximo, como é que é o nome do amado? Carlos. O próximo do pastor Dequias, do apóstolo Dequias é o Carlos, e assim vice-versa. Mas não é só isso, não é só esse o significado. O próximo, querido, a gente pode designar aquele que está precisando de uma ajuda, pode ser na sua família ou fora dela. Entendeu? E o interessante aqui, você sabe o que me chama a atenção? É que ele não fala, e você tem que ajudar o crente. Ele não define aqui o próximo. Porque, infelizmente, querido, às vezes a gente mantém a cultura de dizer, tudo bem, eu não vou contrair a palavra porque ela diz que primeiro os domésticos na fé. Não é desse jeito? Primeiro os domésticos na fé. Mas, queridos, às vezes tem um doméstico na fé que está desviado. Às vezes tem um doméstico na fé que está desviado. Pela circunstância, às vezes de injustiça do próprio corpo. E se nós dissermos, se não tivermos esse discernimento acerca do nosso próximo, que está precisando de uma ajuda, nós vamos desfalecermos e vamos ficar exatamente igual falou aquele jovem rico. E deu a resposta para o Senhor Jesus de muita tristeza no coração, a ponto de sair da presença do Pai e de jogar praticamente aquela construção acerca dos primeiros mandamentos direcionada a Deus por conta de uma situação. Conforme fala o apóstolo Dequias, tira a tartaruga do bolso, rapaz, né? Rapaz, tem gente que é uma luta para tirar uma sardinha, imagina uma garopa, né? Mas é desse jeito, cara. A palavra de Deus tem um princípio. Queridos, outra coisa interessante. A gente, conforme nós falamos no início, o nosso manual é de fé e prática, é a Bíblia. Toda vez que formos decidir acerca de uma coisa, em primeiro lugar nós devemos consultar a palavra. Por isso, querido crente, o crente tem que mergulhar nesse negócio. Eu quero dar um recado aqui curto e rápido, igual falou o meu pastor, apóstolo Maurício. É porque, querido, nós temos vivido a era do entretenimento. A era do entretenimento. E seria interessante que alguns de nós fizessem uma avaliação acerca de quanto tempo a gente gasta na rede social, no WhatsApp. Não é? Porque isso pode nos desviar perfeitamente do caminho do Senhor. Não é difícil, não é raro a gente ver, às vezes, nos momentos de culto, as pessoas estarem com seus tablets, celular. Claro que hoje é liberado, né? Muitas das pessoas, por conta da praticidade da tecnologia, trazem seus equipamentos para o templo, e às vezes é de muita valia, até por conta dos endereços, né? O pastor menciona algum endereço na Bíblia, e você vai lá com o dedinho e realmente se certifica daquilo. É diferente da Bíblia, que às vezes você tem que folhear,
e às vezes acha que sofonia não está na Bíblia, e às vezes duvida que Ageu também não, amém? Mas que esses entretenimento hoje não venham tomar o lugar de Deus na nossa vida, conforme foi a atitude do jovem rico em relação ao dinheiro que tinha. Amém? Vamos dar prosseguimento aqui. Se alguém diz amar a Deus e odeia o seu irmão, mentiroso fez. Pois não ama o seu irmão que vê, quanto mais a Deus que não vê. Isso aqui é um parâmetro que nós temos que ter. Porque a pessoa jura de pé junto que ama a Deus. A pessoa jura de pé junto que cumpre os mandamentos. Mas na hora que manifesta uma situação de necessidade daquele que está tão próximo a nós, ele dá uma resposta que não é conforme a palavra de Deus, que não é conforme os ensinamentos do Senhor, que não é conforme nós vemos ali na parábola do bom samaritano. Então, querido, isso é um despertamento para a igreja de hoje, porque aqui para nós, desculpa é o que não falta. Ah, não, a pessoa vive de aluguel e o dinheiro não está dando para pagar o aluguel, imagina para ajudar o outro. A pessoa está isso, está aquilo. Meu irmão, e nessa passagem, o que me assusta, o que me deixa intrigado, é que especificamente nessa passagem, foi o sacerdote? Me fazem lembrar? Sacerdote. Ó, Alexandre, vigia aí nessa terra, Alexandre. Cadê você? Tá vendo, né? Aí passou o sacerdote também, querido. Mas eu creio, eu vou abrir aqui um parêntese. Apóstolo Maurício, apóstolo Dequias, são pessoas super ocupadas. Não é, queridos? A gente tem que dar uma ajuda também, porque às vezes se a gente não der um suporte para os nossos pastores, para os nossos apóstolos, fica difícil. E às vezes as situações passam despercebidas. Eu me recordo que um certo tempo, uma certa feita, nós fomos evangelizar lá em Belford Roxo. Ninguém conhece essa cidade, não. É uma cidade complicada. Aí chegamos na casa de uma senhora, louvou, adoração, e reteté, e palavra, e pererê pão duro. Aí no final, a senhora falou: rapaz, eu gostei muito de vocês, gostei do louvor, gostei da adoração, gostei da palavra, mas eu estou há 3 dias sem comer. O meu fogão é ali aqueles gravetos, aí eu acendo um fósforo, às vezes não tem. Aí, aquela senhora necessitada era o nosso próximo. Era o nosso próximo. Aí, queridos, você traz uma palavra maravilhosa, um louvor maravilhoso, fogo puro. Aí se depara com outra necessidade. Os gravetos estavam 3 dias sem ver cor de fogo, muito menos de alimento. Aí parece que eu já conheci o pastor Maurício nessa época, há 20 anos atrás. Eu falei: rapaziada, arranca aí a tartaruga, arranca aí o que vocês tiverem no bolso. E se não tiver, a gente vai ter que dar jeito aqui. Porque você diz que ama a Deus, olha lá, como é que a palavra de Deus é a resposta? Você diz que ama a Deus, mas despreza a fome do teu irmão. Você diz que ama a Deus, mas pega a tua tartaruga e guarda. Você não expõe a tua tartaruga diante da necessidade do teu irmão. Querido, e aquela palavra foi movendo o coração daquele povo. E nós, para concluirmos aquele trabalho, nós pedimos que um grupo ficasse ali com aquela senhora e fomos procurar alimentos e a provisão necessária para aquela senhora. E assim o fizemos. E saímos dali regozijantes. Regozijantes porque, querida, a obra de Deus, ela não pode ser pela metade. Ela não pode ser pela metade, ela tem que ser completa. Eu sei que
De repente, hoje aqui no nosso meio, tem pessoas que estão passando dificuldades, tem pessoas que estão precisando de um emprego. De repente, tem pessoas que não estão precisando de nada disso, mas só uma palavra amiga, só uma mão amiga, só um abraço. Só um abraço. Entendeu? Muitas pessoas aí, querido, não precisa de dinheiro, não precisa de carro, disso ou daquilo, precisa de um abraço. Mas também tem pessoas que precisam de um dinheiro, precisam de um emprego, precisam de um direcionamento de Deus. E o Senhor quer fazer isso nessa noite. Amém? Também quero dizer, se há alguém no nosso meio que quer se aliançar ao Senhor através da salvação, Ele te espera de braços abertos. Amém, querido? Ele te espera de braços abertos. E eu quero te dizer, querido, que é a direção mais sábia quando o Senhor toca no teu coração e você vem e se rende diante do Senhor, porque a palavra do Senhor fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. O Senhor quer te alimentar nessa noite. Amém, querido? De maneira como nunca fez. Querido, eu quero te dizer que eu passei muitas necessidades, mas glória a Deus, como pessoa que conhece a palavra, as minhas necessidades foram supridas diante daquilo que a palavra de Deus afirma como promessa. O Senhor quer liberar, quer trazer ao conhecimento as promessas deles para o teu coração, para a tua vida, para a tua família. Nós profetizamos nessa noite que a vida do Senhor se mova através da tua vida. Amém, querido? Queremos te pedir ao Senhor que o Senhor mova-se a sua mão forte sobre a tua vida. Quero dizer hoje, se tem alguém necessitado de algo, se você está precisando necessita de um abraço, se você precisa da salvação do Senhor nessa noite, se você precisa de um direcionamento do Senhor, você está no lugar certo. Amém, querido? Você está no lugar certo. A palavra de Deus fala, como nós falamos no início: onde tiver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor está. A palavra do Senhor fala que se dois concordarem acerca de alguma coisa na terra, será concordado no céu. Amém, querido? A palavra de Deus fala que tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. E hoje é uma oportunidade ímpar. Eu não sei qual é a sua necessidade. Se é salvação, se é provisão do Senhor, se é cura, se é libertação. Mas em nome de Jesus eu clamo a você diante da presença de Deus, diante da presença dos nossos irmãos. Se alguém se encontrar nesse estado, em nome de Jesus, chega até aqui para que a gente possa orar. Amém?